Olá, pessoal, mais uma edição deste quadro Rav Seni Responde. Muitas perguntas foram enviadas pelos nossos seguidores no Instagram, no direct, e a nossa produção selecionou uma pergunta que eu gostei muito. Quem foi Rabi Akiva? Quem foi o grande sábio de Israel? Rabi Akiva, o Rabino Akiva. Qual a história por detrás desse grande homem e como ele atingiu tanta fama? Quer descobrir? Então não saia daí. Amar Rabi Akiva, Ashreichem Israel. Grande Tana, o grande sábio da época da Mishnah, Rabi Akiva, um homem muito elevado, um homem tão elevado que quando Deus foi dar a Torá para o povo de Israel, por intermédio de Moshe, de Moisés, Moisés foi transportado para o futuro e viu Rabi Akiva ensinando os seus alunos. Foi então que Moisés falou para Deus, você tem um homem desse e você vai dar a Torá para mim? Tamanha era a grandeza de Rabi Akiva. Mas qual que é a história por trás desse grande homem chamado Rabi Akiva, Rabino Akiva, que ele nem sempre foi rabino. Ele não começou como rabino. Quando menino, Akiva, que ainda não era o Rabi Akiva, ele cresceu numa família pobre, muito, muito pobre. Ele não recebeu educação, ele era analfabeto, ele não sabia ler, não sabia escrever. E o jovem Akiva teve a sorte de conseguir um emprego de pastor. Ele cuidava das ovelhas de um rico proprietário de terras chamado Kalva Savua, um grande milionário judeu daquela época. E ser pastor era considerado um dos trabalhos mais inferiores possíveis. Um trabalho muito simples, não tinha prestígio, portanto, ninguém prestava muita atenção no Akiva, exceto uma pessoa. Quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa? Enquanto Akiva levava as ovelhinhas ao pasto, enquanto Akiva dava-lhes água e as contava para certificar-se de que estavam todas em segurança junto ao rebanho, ele captou o olhar inteligente e sensível de quem? Da filha do seu patrão, a filha de Kalva Savua, uma jovem extraordinária, chamada Rachel em hebraico. E Akiva cuidava dessas ovelhas com muito amor. Akiva cuidava e alimentava essas ovelhinhas como se cada uma delas fosse a coisa mais preciosa do mundo. Certamente esse era um homem que poderia liderar. Certamente esse era um homem que poderia ser um líder no futuro. Se ele era tão fiel com as ovelhas, com o seu rebanho, ele com certeza no futuro poderia ensinar se tivesse uma chance, se tivesse uma oportunidade. E quem deu essa oportunidade para ele? Rachel decidiu que ele era o homem com quem desejava se casar. Ela enxergou nele uma liderança, ela enxergou nele uma grandeza, ela enxergou nele valores. Só que o que falaria o seu pai, um grande milionário, um homem de prestígio, um homem famoso, o que falaria o seu pai para os seus amigos, para os seus colegas, para a sua rede de contatos, que a sua filha vai casar com esse analfabeto? Que a sua filha vai casar com esse pastor de ovelhas? Seu pai ficou extremamente furioso, desgostoso com sua escolha e tentou convencê-la de mudar de ideia. Mas Rachel estava certa do que queria. Isso custou caro. Furioso, Kalva Savua expulsou o jovem casal, recém-casado de sua casa, e disse à sua filha Rachel que enquanto ela estivesse casada com aquele pastor miserável, ela não receberia
nenhuma só moeda de sua vasta fortuna. Nenhuma só moeda. Foi deserdada. Raquel, abandonou o luxo da mansão de seu pai e mudou-se para uma cabana simples, com Akiva. Ali passaram fome, ali passaram frio, dificuldades, pobreza, porém com a forte crença que tinha na grandeza do seu marido. Ela confiava muito no potencial de Akiva. E ela, apesar da pobreza, apesar das dificuldades, ela estava feliz. Ela se sentia realizada. Akiva fazia trabalhos esporádicos para as pessoas na cidade vizinha. E eles viviam com muito pouco dinheiro, que ele mesmo levava para casa. E uma dessas pessoas para quem ele trabalhava era um homem chamado Elazar ben Hurkenus. Quem foi Elazar ben Hurkenus? Mais tarde, esse Elazar ben Hurkenus, ele se tornaria o professor, o mestre de Akiva. E certo dia, Akiva estava cuidando do rebanho das ovelhas do Rabi Elazar, quando notou uma pedra com um buraco no meio. Uma pedra com um buraco, com um furo. O que era tão poderoso a ponto de abrir um buraco em algo tão duro quanto uma rocha? Se perguntou o jovem Akiva. E quando ele se aproximou, o que ele viu? Gotas de água. Gotinhas de água. Uma simples gota que caía de cima tinha provocado aquele buraco na rocha no decorrer do tempo. Essa foi uma descoberta que transformou a vida do simples pastor. Ele pensou consigo mesmo: se algo tão duro quanto uma rocha pode ser furado por algo tão delicado como a água, gotas de água, certamente a minha mente poderá absorver o estudo. Certamente a minha mente também poderá absorver o estudo da Torá. Gotinha após gotinha, o meu coração de pedra também pode ser perfurado pelas gotas da sabedoria da Torá. Aquela cena mudou a vida de Akiva, e aquele foi o início da notável jornada de Akiva. Aos 40 anos, exatamente o que você escutou, aos 40 anos, sem saber ler e escrever, ele foi à escola. Imaginem a cena, um marmanjão de 40 anos, entrando lá no jardim de infância. Ele foi à escola com seu filho de 5 anos e aprendeu a ler com as crianças de 5 anos. Aprendeu a ler o Aleph, aprendeu a ler o Beit. Quando já podia ler, ele foi evoluindo junto com as crianças e aprendeu os fundamentos do Chumash, dos 5 livros da Torá, da Mishnah, da Gemara. Tão rapidamente foi a sua evolução que surpreendeu os professores. E com a bênção da sua esposa, aquela mulher que acreditou nele, estava ao seu lado e pagou o preço por essa fé, com a bênção da sua esposa, com a autorização da sua esposa, Akiva saiu de casa para estudar nas escolas dos grandes eruditos da Torá, nas academias talmúdicas, e ele se destacou nos estudos e no ensinamento de Torá com um espantoso talento, com a sua profundidade na análise dos textos. E após estudar por 12 anos, 12 longos anos distante de sua querida esposa, o já sábio Rabi Akiva finalmente voltou para casa. E enquanto caminhava na direção de sua casa, antes de entrar em casa, ele escutou a sua esposa falando com o vizinho. O que ela dizia? Eu estou tão orgulhosa do meu querido marido. Eu estou tão orgulhosa do que meu marido está fazendo, mesmo se ele decidisse estudar
por mais 12 anos, eu o apoiaria, eu o encorajaria. Quando Rabi Akiva escutou aquilo, sem entrar em casa, ele deu meia volta e retornou por mais 12 anos de estudo, longe de sua amada esposa. E esses 24 anos de estudo fizeram com que ele se transformasse no mais famoso rabino da sua geração. Ele ficou famoso pela sua erudição, ele ficou famoso pelo seu nível espiritual e finalmente ele ganhou o reconhecimento do seu sogro. Finalmente ele ganhou o apoio e o reconhecimento do Kalva Savu, aquele homem que havia expulsado ele de sua casa. 24 anos desde sua partida e o jovem Akiva se transformou no Rabi Akiva. Dessa vez, quando ele voltou, ele já era famoso, conhecido como grande rabino, e com ele caminhavam 24 mil alunos, 24 mil seguidores, 24 mil discípulos, e todos queriam se aproximar dele, todos queriam escutar as palavras de Torá que saíam da sua boca, todos queriam a sua bênção, todos queriam seguir as suas instruções. E ele, naquele momento, chamou a atenção de seus alunos. Por quê? Porque eles estavam empurrando uma humilde mulher com roupas rasgadas, que queria se aproximar dele, e eles falavam para ela, sai de perto, o grande rabino chegou, o grande rabino está aqui. E ele deu uma bronca nos seus alunos e falou, abrem passagem para ela passar. Por quê? Toda a Torá que eu sei, toda a Torá que vocês sabem, eu devo a essa mulher. Quem era aquela mulher? Raquel, a sua esposa. Nos anos que se seguiram à sua volta para casa, esse grande mestre e líder judeu, Rabi Akiva, viajou muito para falar para as pessoas, para palestrar e divulgar o verdadeiro judaísmo em diferentes cidades e para divulgar a palavra de Hashem, os conselhos de Hashem para o mundo. Rabi Akiva, a essa altura, tinha se tornado um homem muito rico também. Prosperidade material e prosperidade espiritual. Um navio cheio de despojos tinha milagrosamente sido levado à sua propriedade. E depois que seu sogro faleceu, ele também herdou parte de sua fortuna de um dos homens mais ricos de Jerusalém, chamado Kalva Savua. E para homenagear a sua esposa, para homenagear a sua grande esposa Raquel, Rabi Akiva deu a ela uma coroa de ouro com a imagem de Jerusalém, com a imagem de Jerusalém gravada sobre ela. De tanta gratidão que ele tinha por aquela mulher que acreditou nele lá atrás, quando ele não era ninguém. Rabi Akiva foi um dos homens mais eruditos e mais sábios do nosso povo que já viveu. Ele tinha explicações para todos os versículos da Torá, repito. Rabi Akiva tinha explicações para todos os versículos da Torá. E um dos ditos mais famosos de Rabi Akiva, uma das frases mais famosas de Rabi Akiva, uma das hashtags mais famosas de Rabi Akiva, qual era? Amar Rabi Akiva, Ve'ahavta lereacha kamocha, ze klal gadol batorá. Ame ao próximo como a si mesmo. Essa é uma grande regra da Sagrada Torá. Rabi Akiva vivia o que ele falava. Rabi Akiva vivia o que ele ensinava. E realmente, de verdade, ele se preocupava com o bem-estar das pessoas e sempre tentava ajudar os outros. Rabi Akiva era um homem que distribuía dinheiro para os pobres. Rabi Akiva era um homem que quebrou todas as barreiras do egoísmo e se transformou numa lenda viva
dentro da nossa literatura. Durante todos esses anos, Israel estava sob o domínio do Império Romano, o que se tornava, para os judeus, muito difícil praticar o judaísmo. Os romanos estavam determinados em erradicar a Torá e os sábios de Israel. E eles ameaçaram Rabi Akiva. Caso ele continuasse sua obra e sua missão, ele seria morto. Essa ameaça não o deteve e logo ele foi capturado e condenado à morte na praça pública de Cesareia, cheia de espectadores que ali foram para ter um vislumbre final do querido e sagrado Rabi Akiva. Prestem atenção agora. Até mesmo enquanto seu fim se aproximava, esse grande tzadik, esse grande justo líder, se alegrava e entoava louvores a Deus. Porque ele sabia que a existência física é passageira. E ele sabia que ele naquele momento estava morrendo al Kiddush Hashem. Ele estava morrendo e na sua morte santificando o nome de Hashem. Por quê? Porque ele não estava cedendo ao Império Romano que queria proibi-lo de praticar o seu judaísmo e disseminar os valores judaicos. E no momento de sua morte, ele estava feliz e agradecido por ter vivido tudo o que viveu. Rabi Akiva vive até hoje por intermédio dos seus ensinamentos. Rabi Akiva vive até hoje. Todos os momentos que nós abrimos a Gemara, que nós abrimos a Mishnah, e nós lemos Amar Rabi Akiva, e disse o Rabi Akiva, os seus lábios se mexem em seu túmulo. Rabi Akiva vive por intermédio dos seus ensinamentos e de suas obras. E hoje, milhares o homenageiam, visitando o seu sagrado túmulo na cidade de Tiberíades, Tivéria, em Israel. Quem nunca foi para Tvéria, no túmulo do Rabi Akiva, e recitou alguns capítulos de Salmos, precisa fazer isso urgentemente. Mas eu queria finalizar com uma grande lição de moral para você. Porque quando Rabi Akiva presenciou aquela cena que mudou a sua vida, primeiro, quantas cenas você já presenciou com sinais celestiais e você não deu atenção? Quantas cenas você já presenciou com sinais celestiais para que você captasse a mensagem e você ignorou? Quantas frases chegaram até os seus ouvidos e você não deu atenção a elas? Rabi Akiva, quando se depara com aquela cena, ele percebeu algo muito importante, ele percebeu algo muito diferente. Eu vou explicar o que ele viu ali. Ele pensou, se uma gota batendo na pedra, a pedra antes de ter contato com aquela gota é igual, e depois de ter entrado em contato com aquela gota continua igual, como é que a segunda gota vai fazer diferença naquela pedra? Se a primeira gota não existe diferença antes e depois, então a segunda gota é a primeira gota. Mas se a primeira gota não faz diferença antes e depois na pedra, então a segunda gota, na verdade, é a primeira, e a terceira é a primeira, e a quarta é a primeira? E se a primeira não faz diferença, a quinta é a primeira, a sexta é a primeira, a sétima é a primeira? E se a primeira gota não faz diferença antes e depois, a oitava também é a primeira? Como a pedra foi perfurada pelas gotas? Sabe qual a resposta? O acúmulo de todas as gotas. O acúmulo de todas as gotas que fazem com que a pedra seja perfurada. Muitas vezes você começa a sua trajetória espiritual e você ainda não está sentindo o que você gostaria de sentir. Você ainda não está evoluindo nos estudos como você gostaria de evoluir. Você ainda não está
no patamar que você gostaria de estar, mas a disciplina continua a mesma, gota após gota, gota após gota, e mais uma 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 gota. Esse é o segredo para que todo aquele fluxo de energia espiritual penetre no seu coração. E às vezes você escuta uma palestra, às vezes você escuta uma aula e de repente você se sente reenergizado. Não foi aquela aula, não foi aquelas palavras, elas colaboraram, mas é o acúmulo de todas as aulas que você já escutou, é o acúmulo de todas as experiências espirituais que você já viveu, que fizeram com que naquele momento aquela vivência espiritual específica penetrasse em seu coração. Esse é o segredo do Rabi Akiva. Esse é o segredo de um homem que entrou para a história. Esse é o segredo da perseverança. Esse é o segredo dos vitoriosos. Jamais desistir. Com 40 anos, analfabeto, desacreditado pela própria família, seguiu o seu caminho, confiou em si mesmo e aproveitou as oportunidades que a vida lhe proporcionou. E você? O que você está esperando para começar? O que você está esperando para se transformar na sua melhor versão? O que você está esperando para entrar para a história, assim como o jovem Akiva se transformou no grande, sagrado, justo Rabi Akiva? E ele disse, Ve'afta lereacha kamocha, amarás ao próximo como a si mesmo, zo klal gadol batorá. Essa é uma grande regra da Torá. Eu finalizo com uma música que ilustra essas palavras. Amar Rabi Akiva, ve'afta lereacha kamocha. Amar Rabi Akiva, ve'afta lereacha kamocha. שלי שלך, שלך שלי, שלי שלך, שלך שלי, זו כלל גדול בתורה. שלי שלך, שלך שלי, שלי שלך, שלך שלי, זו כלל גדול בתורה. Fui!